Sejam bem-vindas a mais um Desperta, que delícia estar aqui. Vou falar hoje sobre o leproso. Ele tocou o intocável. Então, vamos lá, gente, eu vou começar lendo o texto. Vamos lá? Ó, ele está lá em Lucas 5, a partir do 12. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou, para que lhes sirva de testemunho. Aí as notícias espalham e vamos parar por aí. Eu vou orar, tá bom? Senhor Jesus, que privilégio poder acordar e te buscar tua face, tua presença, nos encher de ti, te conhecer mais. Que bom. Então, a gente está aqui para te ouvir, para que o Senhor fale aos nossos corações, aqui que hoje nós possamos também sermos tocadas por ti. Abre nosso entendimento, nosso coração, para que tudo que a gente possa ouvir aqui faça sentido na nossa vida e mude de verdade a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Ai, que privilégio poder estar aqui mesmo, né? Se eu pudesse, eu ia fazer o Desperta todo dia, porque é muito gostoso poder estar aqui. Gente, então Jesus estava fazendo milagres, né? Ele começou o ministério dele, começou ensinando, pregando, fazendo milagres. Então ele fazia muitos sinais onde ele mostrava que ele era o Messias, sim. Jesus, o Filho de Deus. Tanto é que João estava lá na prisão, ele chama os discípulos e fala assim: vai lá perguntar se é ele que a gente tinha que esperar ou se a gente tem que esperar outro mesmo. E aí ele falou assim: olha, volta para João e fala: olha, os surdos ouvem, os cegos veem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Vai lá falar para João. Então, Jesus ele já começou a mostrar mesmo os sinais dele, que ele era o próprio Messias, porque ele veio mesmo para ser a revelação de Deus aqui na Terra. E lepra, naquele tempo, gente, era uma doença que era incurável. Na verdade, basicamente, era uma sentença de morte. E a lepra, ela era muito contagiosa. E quando a gente vai lá para Levíticos, eles têm toda uma lei lá de Moisés falando o que aconteceria se você tivesse lepra, que você deveria sair do arraial, que você não poderia tocar ninguém, porque se você tocasse alguém, esse alguém ficaria impuro, e que ele tinha que ficar fora da aldeia, da aldeia, mas do arraial, mas quando ele saísse, ele tinha que sair gritando: impuro, impuro. Então, por onde o leproso andava, ele gritava: impuro, impuro, para ninguém tocar nele e para ninguém ser contagiado por essa doença. Então, imagina só como que era a vida de um leproso, né? Ele era tipo morto em vida, porque ele ficou totalmente afastado. Então, ele foi assim, é um impacto muito gigante na vida do leproso. Impacto pessoal, né, físico, porque as dores são gigantes, eles têm algumas partes que são insensíveis. Jó, ele teve feridas no corpo, ele falava que pegava cacos para se coçar, imagina só o quanto que tinha de dor nisso. As dores emocionais, que eram feridas invisíveis que ele tinha também, né, porque imagina que ele era totalmente afastado, ele não tinha comunhão, ele não tinha relacionamento, ele vivia na solidão. Um impacto também na religião, porque ele também não podia participar do templo, não podia ir lá dar ofertas, sacrifícios, não podia participar das festas santas, né? Então ele também não podia participar de nada. Então era um impacto muito forte na vida dele. E eu fiquei pensando assim, o quanto que tudo isso foi impactando. Então ele foi impactado, por exemplo, ele foi ferido no corpo, onde isso abala a estrutura. Ele foi ferido na psique dele, na mente dele, onde abalava a existência dele. Ele foi ferido na própria identidade, porque a partir daquele momento ele virou uma lepra, ele não era mais uma pessoa que tinha lepra. Então ele perdeu a essência dele. E ele foi ferido também no social,
Então, ele não tinha nem a expressão dele aqui nessa terra. Então, ele foi meio que podado por todos os lados. Imagina viver assim. E eu fiquei pensando muito quanto que nós temos feridas também, que a gente tem carregado dentro de nós, e que muitas vezes tem nos separado, tem abalado nossa estrutura, nossa essência, nossa existência, nossa expressão aqui na Terra. A gente tem se moldado através do olho do outro, com medo das pessoas enxergarem só a minha lepra, nem enxergar a Ana por trás da lepra. A gente acha que está todo mundo olhando para a gente, olhando para os rótulos que a gente colocou em nós mesmas. E feridas não tratadas governam o nosso coração, as nossas ações, os nossos comportamentos. E se a gente for pensar, gente, uma conta que não fecha é quanto que hoje o tanto de pessoas que estão emocionalmente feridas está crescendo. E a gente vê um monte de remédio para ansiedade, para depressão, para transtornos, e em vez dessa conta fechar e diminuir tudo, a gente vê aumentar. Porque muitas vezes a gente não está indo no cerne. Muitas vezes a gente está esquecendo de olhar para essa identidade que a gente acabou perdendo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem para refletir a imagem dele, então isso significa o quê? Que se eu tiver uma mancha em cima de mim, eu paro de refletir essa imagem. E aí começa a me ferir, começa a me separar de mim mesma, a me separar do relacionamento com ele, a me separar dos outros. E quando a gente vai ver, nós estamos marginalizadas dentro da nossa própria vida. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então, muitas vezes a gente se sente humilhada, muitas vezes a gente se sente rejeitada, e a gente acaba rejeitando a nós mesmas, rejeitando as nossas feridas, e empurrando, e achando, deixa eu deixar aqui. Só que o nosso corpo vai falando. O nosso corpo vai carregando uma armadura difícil de carregar, vai nos deixando sobrecarregadas. Nosso corpo vai carregando pesos que a gente não aguenta, ou então a gente vai querendo ficar cada vez mais invisível para que ninguém enxergue o que a gente está passando. Quanta coisa que a gente viveu, e que se a gente não trazer o eterno para a nossa vida, a gente não consegue curar esse passado, não consegue curar essa ferida, porque ele é a fonte da nossa cura. E aí foi lindo, esse homem ele estava prestes a mudar de vida. E eu achei muito interessante, porque quando ele se prostra, ele não fala, ai, meu joelho, ai, tá doendo, tá bem no lugar onde está a minha ferida. Ai, Deus, por que o Senhor me deu essa lepra? Oh! E ficou reclamando, muito pelo contrário. A dor dele fez ele se prostrar, fez ele... Essa dor que fez ele ir para além do que todo mundo, para além dos protocolos. Ele saiu na direção de Jesus. Muitas vezes, gente, a nossa dor vai ser um catalisador de mudança na nossa vida. Porque eu fiquei pensando, será que todo mundo que estava naquela multidão não queria fazer a mesma coisa? Será que a dor dele estava tão latente nele que ele falou, que se dane todo mundo, eu preciso chegar lá? Em vez de a gente olhar para a nossa ferida e ficar se lamentando por ela, por que a gente não vai e fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho clareza de quem é Jesus, eu vou me prostrar diante dele. Eu vou me prostrar diante dele. E eu achei tão lindo esse texto, quando fala assim que ele se prostrou, em grego fala assim, se prostrou em adoração. Cara, total rendição. Aonde você leva todas as suas dores, tudo que você é, na direção. E judeu, eu dou aula para bastante judeu, e judeu não se prostra para ninguém que não seja Deus. Às vezes, gente, eu vou dar algum exercício que eu falo, fica de joelho,
Eu percebo que tem aluna que não gosta que eu falo fique de joelho, nem para o exercício que eu vou dar. Então, isso mostra que esse leproso tinha total clareza que aquele Jesus era Deus. Olha que lindo! E aí ele se prostra perante Deus. Então, a gente tem que ter muita clareza para se prostrar em adoração. Quando a gente sabe quem ele é, a gente se rende de verdade. A gente entra nessa postura de toma aqui minha armadura. Toma aqui tudo que eu estou carregando. Toma aqui minha impureza. Tá difícil, eu não consigo sozinha. E o mais lindo de tudo, porque tudo nesse texto é lindo, mas esse leproso, ele não fala. Se podes, me purifica. O que ele fala? Se quiseres, me purifica. Ele se rende à soberania de Deus. Então, quer dizer, ele tem tanta certeza que aquele Deus pode tudo, que ele fala assim, eu vou me render ao senhorio dele na minha vida. Essa fé desse homem vai para além de todas as expectativas dele. Porque podia ser que esse Jesus não quisesse. E mesmo assim, a verdadeira fé vai ser daquelas do tipo, tá bom, a resposta é não ainda, eu vou continuar te adorando. Eu vou me render à tua vontade na minha vida. Essa frase dele me lembrou Jesus, né? Quando está chegando lá a hora dele, que ele fala, Pai, seja feita a tua vontade. E ele fala, se quiseres, pode me purificar. E Jesus responde tão curto, quero, seja purificado. Sabe por que a resposta foi tão curta? Porque o que Jesus fez foi muito mais lindo do que a palavra do que ele fez. Ele tocou nele. Há quanto tempo esse homem não era abraçado? Há quanto tempo alguém não tocava nele? Mas esse homem não deixa Jesus impuro. Porque pela lei ele ficaria impuro. Pela lei. Pela doença contagiosa ele ficaria impuro. É a pureza de Jesus que purifica esse homem. Que lindo, né? A pureza de Jesus purificando esse leproso. E no final, ele fala, agora vai, você tem duas coisas para fazer. Primeiro, sai daqui e não conta para ninguém o que aconteceu. E segundo, volta lá para o sacerdote, para ele ver o que aconteceu com você. Vai lá cumprir a lei, ele restaura a vida dele inteira. Ó, agora vai lá fazer o que você tem que fazer. Você vai voltar a pertencer a essa sociedade. Vai lá, mostra que você está purificado, que agora você pode ir de novo e ofertar no templo. Que lindo. Jesus tocou no vazio desse homem, preenchendo e falando, você não está sozinho. Jesus tocou na frustração dele, falando, eu vou restaurar tudo na tua vida. Jesus tocou no coração dele, trazendo salvação para ele. Jesus tocou na alma dele, sarando esse homem de todas as feridas. Ele não era mais a ferida dele. Ele foi restaurado por completo. Agora ele fazia parte. Ele estava junto. Que lindo, que lindo. Quantas de nós aqui hoje quer ser tocada? Hoje eu orei, eu falei, Senhor, me toca, Pai, me toca. Mas eu pensei, quanto que eu tenho me rendido de verdade a esse Deus? Quanto que eu tenho me rendido? Será que eu tenho sido uma adoradora interesseira? Qual é o Jesus que eu enxergo? Um Jesus que é o curandeiro? Um Jesus lâmpada de Aladim? Um Jesus iluminado? Ou um Jesus que veio realmente para me resgatar e para me devolver, para restaurar a minha identidade? Você é para além das suas feridas. Eu projetei você, pele perfeita. Aqui nesse lugar de pele perfeita, você volta até a essência que eu criei para você. Agora vai, filha, e reflete a imagem e a semelhança que você tem de mim. Gente, a cruz foi o toque perfeito de Deus para a humanidade. Foi na cruz. Aquele sangue, hoje chega naquela cruz, ele foi rejeitado, ele
foi impuro, naquele momento ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, todas as nossas impurezas, tudo que nos separava dele. E foi naquela cruz que ele pega e fala: vem, eu estou te resgatando. Mas ele venceu essa morte. E hoje ele está vivo aqui. Ele está vivo. Para mostrar para a gente que hoje a gente tem livre acesso a esse Pai. Podemos crer que esse Deus é o único, é fonte de toda cura, de toda pureza. A gente pode crer que não existe remédio para as nossas feridas se não for Ele. A gente não precisa que os outros nos validem. A gente precisa olhar para essa cruz, olhar para Jesus, nos render a Ele e falar: Senhor, eu não sei viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Me ensina. Eu não tenho outro sentido na vida se não for estar aos seus pés. Eu não sei o porquê que eu estou passando por essa dor, que eu estou passando por esse desafio, mas o Senhor sabe de todas as coisas, seja feita a tua vontade. Será que a gente tem coragem de falar, seja feita a tua vontade? Mesmo que ela não seja a minha, mesmo que seja passar um pouquinho mais por essa dor. Que a gente aprenda a entregar de verdade tudo hoje, aos pés de Jesus. Amém? Mi. Senhor, recebe a nosso louvor, a nossa adoração, e que também seja as suas mãos e a sua voz. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu senti, eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu senti, eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Oh, oh, oh.
meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos cada momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, eu senti, eu sei que morro. Amém, que lindo, Mi. Eu fiquei assim, né? Enquanto eu lia tudo isso, eu lembrei do Salmo 37:4, né? Esse salmo, ele é exatamente o que aconteceu nessa história. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sim. Jesus faz esse homem se tornar digno de novo. Ele restaurou a vida dele inteira. Ele voltou a viver. Ele voltou a viver. A sentença de morte que estava para ele acabou, porque ele entregou. Ele entregou. Eu acho que rendição é quietude. É quietude. Quantas vezes a gente tem deixado as nossas feridas falarem mais alto que a voz de Deus? Hoje eu queria propor aqui da gente de verdade se render. E se você puder, aonde você está, fica de joelhos. E hoje a gente vai orar de joelhos aqui na presença do Pai. Enquanto eu oro, eu quero que você ore também. A gente vai orar juntas. Aí não precisa abrir o microfone, mas eu quero que você ore, entregando a Ele tudo. As suas dores, a sua tristeza, suas lágrimas à madrugada, suas preocupações, seus pensamentos, tudo que está te afligindo, te angustiando, que tem te separado de refletir tudo que Ele quer para você, que tem te separado de todo o plano que Ele tem para você, de tudo que Ele quer fazer, e o mais Ele fará. Precisa entregar para Ele fazer. Para Ele fazer. Eu vou me ajoelhar aqui também. Vamos orar, gente. Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, por tantas vezes, Senhor, ter reclamado de tantas coisas, Pai. De ter olhado mais para as minhas mazelas do que para Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes achar que a gente consegue dar conta de tudo, Senhor. E o que a gente tem que fazer é nos render, Senhor, ao Teu senhorio nas nossas vidas, Pai. Vem hoje, Pai, se o Senhor quiser, Pai, tirar todo o peso, tirar toda a dor, tirar todo o passado, liberar, fazer a gente aprender a liberar perdão, a sermos perdoadoras, Senhor, misericordiosas, Pai, assim como o Senhor é, porque nós queremos refletir a Tua imagem. E a Tua imagem é essa, Pai. Nos perdoa por achar que nós somos mais que os outros, a ponto de não perdoar ninguém, Senhor, a ponto de... Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa porque às vezes a gente erra também sem perceber. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, Pai, nos faz nos enxergar, Senhor, para além da nossa casca, de tudo que a gente colocou em cima de nós, Pai. Pai, hoje a gente vem aqui nos render, Senhor, e se o Senhor quiser, nos toca, nos purifica, nos dá uma pureza na alma, uma paz que só vem de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a aquietar nossa alma, sabendo que é o Senhor quem é o nosso Deus. Um Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. O Deus que está presente, mesmo quando a gente se sente sozinha. Um Deus, Senhor, que está em todos os lugares, Senhor.
Obrigada, Senhor, pelo teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Que a gente aprenda a nos entregar a cada dia e que a cada dia, Senhor, a gente possa pregar para nossa alma, para a gente lembrar cada célula do nosso corpo que o que a gente tem que fazer é nos render a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda. Eu te peço, Senhor, que agora a Tua presença inunde os nossos lares. Inunde os nossos corações, preencha, Senhor, os vazios da alma, Pai. Vai agora, Senhor, com a tua presença, tocar a vida de cada uma aqui, Senhor. Vem, Senhor, dando do teu fogo, fogo da tua presença. Obrigada, Jesus, obrigada por esse tempo, obrigada por esse grupo, obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, ele não faz as coisas por acaso. Você já imaginou aquele homem saindo curado? Quando eu coloquei lepra na internet, apareceram as imagens de pessoas leprosas. E eu fiquei pensando, meu Deus, a cura foi instantânea. Imagina aquele homem, e aí quando tinha essa música, que falou assim, me deu roupas novas. Porque aquele homem, gente, ele ganhou roupas novas. Fisicamente e de verdade. Deus deu nova dignidade para ele. A gente pode ter roupas novas. E a gente, e assim, que a gente seja esse canal. Aquele homem, às vezes ele não precisou pregar. A própria vida dele falou. Então hoje, se você receber um toque de Deus, seja toque na vida de alguém hoje. Vamos ser toque na vida de alguém hoje? Vocês topam tocar hoje alguém? Falar, abraçar alguém, falar o quanto que essa pessoa é importante. Falar palavras de bênção para essa pessoa. Às vezes essa pessoa está tão afastada, às vezes essa pessoa é você mesma. Você topa se abraçar hoje, se tocar hoje, se olhar no espelho hoje e de repente falar, ei, tô aqui. Voltei. Roupas novas. Você colocou que é de joelho que a gente tem que ficar, né? E eu escrevi, Paizinho, de joelhos estou, de joelhos espero, de joelhos reconheço o seu poder e entrega por mim. Paizinho, de joelhos, somente de joelhos, consigo refletir tua presença em mim. Amém? Nossa, que lindo. Falou mais do que todas as minhas palavras.